Afinal, a TVA, em parceria com as TVs públicas do Nordeste, produziram uma série de reportagens sobre os centros históricos das capitais da região. E a gente começa pelo tesouro arquitetônico e cultural da primeira capital do Brasil. Estamos falando de quem? De quem? Me diga aí. Salvador, minha gente. Um lugar que guarda uma história secular, que resiste no tempo. E mais do que isso, revela memórias e encantos de um passado presente, tá? E que encanta quem visita a nossa cidade aqui, ó, de São Salvador da Bahia. Tem que respeitar Salvador. Roda aí. Foi por essa perspectiva que a história da primeira capital do Brasil começou. Era 1549 quando Tomé de Souza fundou a cidade, que abriga estilos arquitetônicos ao longo de quase 5 séculos. Podemos afirmar que o nosso centro histórico é um dos mais especiais, pela riqueza das construções aqui presentes, que acabam recebendo a influência do maneirismo, do barroco, do neoclássico, do eclético, ou seja, é um espaço que atravessa séculos de desenvolvimento, de transformações urbanas. Nossa jornada vai apresentar a parte mais antiga de Salvador, o centro histórico do Nordeste, que possui mais igrejas. Das 372 que a cidade tem, 21 estão aqui, quase uma do lado da outra. A Catedral Basílica é uma das mais visitadas. Salvador nasce como um símbolo de fé, é a cidade do Salvador. Ter uma igreja como essa, a Catedral Basílica, São Francisco de Assis, entre outras dezenas, era o símbolo da força da igreja e um símbolo do poder português naquele período. Uma igreja decorada com tanto ouro, com tanta talha, com essas pedras monumentais. Esse centro não se destaca apenas pela fé católica. Abriga também a primeira faculdade de medicina do Brasil. Dom João VI foge do contexto de Portugal por conta do avanço do exército napoleônico e desembarca aqui no porto de Salvador com uma missão, entre outros atos, de também acabar criando a faculdade de medicina, ou na verdade a Escola Cirúrgica da Bahia, que depois se torna a Faculdade de Medicina. E isso destaca Salvador no contexto brasileiro ainda mais. Escola cirúrgica essa que vai ser instalada no antigo Colégio Jesuítas, ao lado da Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus. Então essa referência política, administrativa e comercial é também associada a Salvador como uma referência do saber. Outro aspecto que faz essa região única é a quantidade de fortificações. Já chegou a ter 30, e entre elas uma se destaca, o Forte de São Marcelo. Salvador sempre foi cobiçada e em diversos momentos tentaram invadir a cidade. Então, a partir do século XVI, especialmente no século XVII e XVIII, os portugueses intensificam a fortificação desse núcleo nos arredores do centro histórico da cidade de Salvador. A começar pela entrada da Baía de Todos os Santos, com o Forte da Barra, Santa Maria, São Diogo e especialmente a região do centro histórico, onde a partir de meados do século XVII é então construído o Forte São Marcelo, na frente do frontispício da cidade de Salvador, cidade baixa, cidade alta. Salvador foi, durante muitos anos, a principal cidade das Américas. O conjunto arquitetônico que compõe o centro histórico foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Mas para fazer essa região se desenvolver foi um grande desafio. Afinal, o relevo fez com que o centro histórico fosse dividido em Cidade Baixa, onde fica o porto de onde nós estamos gravando, e a Cidade Alta, onde o comércio acontecia. E para conectar essas duas regiões, deu trabalho. Salvador, desde a sua formação, desde a sua fundação, sempre foi marcada por esses problemas geográficos, né? Uma parte baixa e uma parte alta. Inicialmente ligados por ladeiras, guindastes e, finalmente, um elevador. Mas não qualquer elevador. O primeiro e o principal elevador público do mundo na segunda metade do século XIX. Em questão, tínhamos uma região portuária importantíssima, um local que no passado já foi um dos principais portos do mundo, e na parte superior, o centro administrativo da cidade. Então, em 1873, é inaugurado o elevador Lacerda, ou melhor, elevador hidráulico da Conceição, que se tornou um ícone na cidade de Salvador, naquele contexto, e especialmente no século XX, como ícone turístico, uma referência da cidade de Salvador. Seja pela beleza de suas fachadas, pela história pulsante entre as ruas ou pela cultura que fervilha entre visitantes e moradores, o Centro Histórico de Salvador é um eterno convite para baianos, nordestinos, brasileiros e estrangeiros a descobrir cada uma
de suas singularidades.